Estamos começando mais um programa Evidências. E como você sabe, este é um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No nosso programa de hoje, vamos falar de um grande gênio do passado que não somente contribuiu com a ciência moderna, mas também foi um apaixonado estudioso da Bíblia Sagrada. Seu nome, Isaac Newton. Quando se fala em Isaac Newton, a primeira coisa que nos vem à mente é a descoberta da lei da gravidade, que é a mais verificável de todas as leis da física até hoje descobertas. Junto a esta descoberta, veio a famosa história de que, um certo dia, uma maçã caiu na cabeça de Newton, iluminando-o com a ideia de que os corpos são atraídos para o centro da Terra. Aliás, se algum dia você visitar o Trinity College de Cambridge, Inglaterra, é possível que um guia lhe mostre essa antiga macieira como sendo exatamente aquela da qual caiu a maçã que acertou a cabeça de Newton. Ora, Stephen Hawking, um dos maiores físicos do século XX e agora também do século XXI, afirmou que esse episódio da maçã era provavelmente uma lenda, o que faz total sentido, levando-se em conta que quem contou essa história pela primeira vez foi Voltaire, que era pródigo em inventar histórias, principalmente contra Deus e a religião. Se bem que, na verdade, houve um outro autor antigo que também fez uma correlação entre as maçãs que caem e a teoria de Newton. Estou falando de William Stukeley, arqueólogo, biógrafo e amigo particular de Isaac Newton, que morreu em 1765. Ele escreveu em 1752 as Memórias de Isaac Newton, que somente agora foram reveladas ao público pela Royal Society de Londres. Nesta página em especial, o autor reconta o incidente com a maçã, que pode ter algumas imprecisões, uma vez que Newton já havia morrido há mais de 2 décadas e o próprio Stukeley estaria então com seus 84 ou 85 anos de idade. Veja uma introdução do texto mencionado. Após o jantar, o clima estava quente. Nós fomos para o jardim e bebemos chá embaixo da sombra de algumas árvores, somente eu e ele. Entre outras discussões, ele me disse que estava na mesma situação, como a noção de gravidade veio até sua mente. Por que deve uma maçã sempre cair para baixo em linha reta em direção ao solo? Pensou ele, que sempre observava maçãs caírem do seu local de contemplação. Por que ela nunca vai para o lado ou para cima, mas sempre em direção ao centro da Terra? Com certeza, a razão é porque a Terra a atrai. Seja como for, o que Newton teve não foi um insight gratuito. Ele era um cientista muito meticuloso. Foram muitas horas de trabalho, pesquisa e estudo até que pudesse, em 1686, publicar o seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ali, ele fala do movimento dos corpos no tempo e no espaço e fornece a complexa matemática que analisa esses movimentos. Mas Isaac Newton fez muitas outras coisas além de divulgar a lei da gravidade. Aliás, o seu nascimento, a sua história de vida, fazem supor que Deus já tinha desde cedo um plano preparado para a vida daquele homem, como aliás tem preparado para a vida de cada um de nós. Tudo depende da aceitação ou não de sua providência. E o Criador, por respeitar a vontade humana, não força ninguém a seguir os seus desígnios, embora, sem dúvida, os desígnios de Deus são muito melhores que os nossos. Sei que alguns talvez dirão, mas é fácil falar em desígnios bons ou planos divinos quando se nasce numa família bem estruturada ou em condições ideais. O difícil é ver esses tais planos quando tudo parece dar errado. Se você é um dos que pensam assim, é provável que a vida de Isaac Newton o leve a mudar de ideia, pois praticamente tudo parecia fora de lugar desde o seu nascimento. Esta é a casa localizada em Woolsthorpe, Lincolnshire, e tradicionalmente apontada como local de nascimento de Isaac Newton na Inglaterra do século XVII. Só para você ter uma noção dos problemas que Newton enfrentou, os registros mostram que ele nasceu prematuro e por pouco não morreu durante o parto. A própria parteira considerou um verdadeiro milagre que aquela criança houvesse sobrevivido. Hannah, a sua mãe, estava muito doente e debilitada a ponto de nem sequer poder amamentá-lo. Alguns indícios fazem supor que ela teve algum tipo de depressão pós-parto que a fez rejeitar o bebê. Um dos motivos para isto
seria a morte de seu marido ocorrida 3 meses antes do nascimento de Newton. E foi assim, órfão, num ambiente de terrível depressão emocional, que o pequeno Isaac Newton veio ao mundo em 25 de dezembro de 1642, o mesmo ano da morte do grande gênio Galileu Galilei. Aquela era, de fato, uma fria e isolada manhã de Natal. O falecimento recente de seu pai não motivava nenhuma comemoração, de modo que o pequeno Newton já nasceu órfão, rejeitado e ainda cercado de privações numa fazenda endividada com uma mãe que não tinha nenhuma experiência de vida. Os biógrafos dizem ainda que o pai de Newton, que também se chamava Isaac, era um bom homem e procurava fazer o seu melhor para tocar a fazenda. O problema é que ele não tinha nenhuma instrução formal, o que, é claro, o impediu de prosseguir nos negócios. Ele não sabia nem mesmo assinar o próprio nome. Possivelmente, o fato de não poder conhecer o próprio pai foi para Newton um motivo de tristeza que lhe acompanhou o resto de sua vida. Quando Newton completou 2 anos de idade, sua mãe resolveu casar-se novamente com um homem chamado Barnabé Smith, que era ministro de uma igreja anglicana na cidadezinha de North Witham, a poucos quilômetros da fazenda de seu pai. O padrasto, porém, não aceitou criá-lo por ser filho do primeiro casamento de Hannah. Logo, Newton foi enviado ainda criança para viver na casa dos avós maternos, que também não demonstravam muita vontade de acolhê-lo. A sua avó, Marjorie, que era outra pessoa altamente religiosa, não demonstrava atitudes de verdadeira caridade como aqueles que deveriam caracterizar as pessoas que se dizem seguidores de Jesus Cristo. O seu avô, James, também não era lá muito diferente. Tratava o neto com indiferença, falta de delicadeza, como se fosse um bastardo, ou menos do que isto. E nem mesmo o incluiu como herdeiro em seu testamento. Não poucas vezes, Newton apanhou sem nenhum motivo aparente. Seus genitores pareciam alegrar-se em espancá-lo por coisas absurdas ou culpá-lo por faltas que não cometeu. Chegaram até mesmo a supor que a morte de seu pai seria um castigo antecipado de Deus por causa dos pecados que Newton estaria agora praticando. Imagine só. Mais tarde, Newton confessou que chegou algumas vezes a desejar que a sua família ficasse trancada numa casa em chamas. Mas é lógico, ele acabou se arrependendo depois disto, admitindo que tal sentimento o igualava àqueles que tanto o maltratavam. Quando seu padrasto morreu em 1653, Newton voltou a morar com sua mãe Hannah. Neste tempo ele já tinha 3 irmãos, um rapaz e 2 moças. Todos eles eram filhos do casamento dela com seu padrasto Barnabé. O velho problema de relacionamento familiar, então, parecia relativamente amenizado, mas seria por pouco tempo. Veja, como dissemos, Newton não foi de modo algum cercado por uma atmosfera de verdadeiro cristianismo. Pelo contrário, os seus parentes, embora muito religiosos, não formavam algo que poderia chamar de uma verdadeira família cristã. Pelo contrário, as pessoas religiosas com as quais Newton se relacionou na infância e também na juventude desestimulavam a espiritualidade de qualquer um. Portanto, se ele fosse medir a Deus pelo comportamento de alguns que se dizem cristãos, certamente se afastaria da religião e se tornaria um ateu, como aliás Voltaire e outros contemporâneos de seu tempo o fizeram, rompendo para sempre com o cristianismo. Mas o estudo da Bíblia e da natureza levaram sua mente a um verdadeiro encontro com o Criador de todas as coisas. Isaac Newton tinha em Jesus um verdadeiro amigo e não permitiu que os maus exemplos o afastassem de seu Criador. Agora que morava novamente com sua mãe, Newton decidiu, já com 11 anos de idade, começar os seus estudos numa escola pública primária que ficava a 10 quilômetros de sua casa, na cidade de Grantham. Como ficava difícil ir e voltar a pé todos os dias, ele ficou então hospedado na casa da família Clark, que de bom grado resolveu ajudá-lo, pois viam a má vontade de seus parentes em relação ao esforço de um jovem para aprender. Por isso, alguns biógrafos acreditam que foi a contragosto de sua mãe que Newton começou os seus estudos formais. Contudo, apesar de seu entusiasmo, os problemas emocionais e os traumas que ele carregava de família causaram uma perda de concentração nas aulas e os seus primeiros meses de sala de aula foram um verdadeiro fracasso escolar. Em pouco tempo, os professores começaram a comentar a sua fraqueza intelectual
que certamente não lhe traria um futuro promissor na área acadêmica. Os boletins da época descreviam Newton como um aluno fraco, preguiçoso e inativo. Na primeira oportunidade, foi sugerido à sua mãe que o retirasse da escola por não acompanhar o desempenho dos demais alunos. Ela, que também não queria ver o filho estudando, obrigou-o então a abandonar o colégio e passar a tomar conta dos negócios da família, já que era o irmão mais velho. Newton obedeceu, mas também não foi feliz nos negócios e logo teve de ser retirado da administração da fazenda. Até que um dia, William Ayscough, um tio que há anos Newton não via, decidiu acreditar na capacidade do sobrinho e lutar por sua felicidade. Numa conversa franca, prometeu que, se Newton se esforçasse, ele faria de tudo para levá-lo até a universidade. Uma oportunidade como essa, Newton não podia rejeitar. Nesse tempo, pelo fato de sua mãe não poder custear os seus estudos, Newton teve de trabalhar como aluno bolsista, pois em casa não havia nem um tostão que poderia ser enviado para ele. E você pensa que Newton desistiu? De jeito nenhum. Ele não se deixou abalar. Ele entendeu que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, em pouco tempo, Isaac Newton já estava matriculado na conceituada Universidade de Cambridge, onde se formou em 1669, tornando-se um excelente professor de matemática. Destacado entre os maiores gênios de todos os tempos, Isaac Newton realizou pesquisas que trouxeram grandes contribuições para a matemática, ótica, física, astronomia, descobriu, como dissemos, a lei da gravidade, formulou as leis básicas de movimento dos corpos, desenvolveu cálculos e analisou a natureza da luz. Newton ainda deixou um grande número de manuscritos e trabalhos inacabados sobre química e diversos assuntos relacionados. Muitos de seus trabalhos são também citações, bibliografias e extratos de outros materiais. Porém, mesmo nestas citações, Isaac Newton ainda oferece algo de original que dá a sua contribuição. Um exemplo disso está nas suas ponderações acerca da estrutura da matéria, que era constitutiva de matérias móveis possuidoras de uma força inimaginável. Note que ainda se passariam mais de 200 anos até que Albert Einstein pudesse expor perante o mundo os diâmetros potenciais da energia atômica. E Newton já acenava para ela. Depois da publicação de seus Princípios Matemáticos, com certeza o mais influente de seus livros sobre física, Newton conseguiu se projetar na vida pública. Indicado para a presidência da Sociedade Real, tornou-se ele mesmo o primeiro cientista a receber da coroa inglesa o título de cavaleiro, onde passou a se chamar Sir Isaac Newton. E quanto à Bíblia? Bem, Newton amava estudar de tudo, aprender de tudo que poderia. Mas havia um fascínio especial em estudar o que ele chamava de a Palavra de Deus. Aliás, ele chegou a aprender muitas coisas por conta própria, como, por exemplo, ler a Bíblia nos originais grego e hebraico. Veja este manuscrito original, onde Newton sistematiza suas próprias regras para o estudo da Palavra de Deus e da linguagem presentes nas Escrituras. Ele também demonstrou a superioridade da Bíblia sobre as cosmogonias da mitologia grega e ainda utilizou-se da astronomia para estabelecer a data de importantes eventos como a morte de Cristo e as 70 semanas proféticas de Daniel, capítulo 9. E por falar em profecia, você sabia que Isaac Newton escreveu um comentário inteiro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse? Ele o chamou de Observações sobre as Profecias de Daniel e o Apocalipse de São João e o publicou em 1733. Como matemático e especialista em precisões numéricas, Newton dizia que a forma extraordinária como as profecias se cumpriram era, para ele, um dos mais fortes argumentos a respeito da procedência divina deste livro que todos chamam a Sagrada Escritura. Quando Newton se deparou, por exemplo, com a profecia de Daniel capítulo 12, verso 4, que diz: "O saber se multiplicará", compreendeu-a como sendo a predição de um acelerado aumento da ciência que se daria em sinal da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra.
Com base em textos como Naum 2, verso 4, que fala de carros andando como relâmpagos, ele entendeu que dentro de algum tempo seriam desenvolvidos meios de transportes ainda inimagináveis à sua geração, que poderiam chegar a grandes velocidades, carros que andariam a mais de 80 km por hora. Agora, você se lembra de Voltaire, o inimigo declarado da Bíblia que citamos no início desse programa? Pois bem, ele escreveu o seguinte sobre esta conclusão de Newton a respeito do futuro surgimento do automóvel. Veja o que ele disse. Vejam vocês a que ponto pode chegar o cérebro desse homem que descobriu a gravidade e nos revelou maravilhas admiráveis. Ao ficar velho e caduco, Newton começou a estudar esse tal livro que chama de Sagrada Escritura. E para mostrar fé no fabuloso absurdo desse livro, afirma que devemos acreditar que o conhecimento humano aumentará a tal ponto que seremos capazes de viajar 80 km por hora. Isso é ridículo. Agora falta você decidir quem o futuro demonstrou ser o velho caduco e ridículo. Voltaire, que negava a Bíblia, ou Isaac Newton, que acreditava nela. De tudo isto, porém, o que mais causava admiração no descobridor da gravidade era a precisão e a ordem com que o universo se movimenta. Tudo parecia um motor gigante, onde um elemento sempre pressupunha o outro e antecipava um terceiro. Os olhos demandavam a dinâmica da luz e os ouvidos a dinâmica do som. Cada coisa estava devidamente organizada na natureza, e isto supunha a existência de um Criador e mantenedor para o cosmos. O próprio sistema solar não poderia ser produzido por uma mera coincidência. Somente alguém infinitamente versado em mecânica e geometria poderia produzir o universo. E até a gravidade pressupunha um princípio ativo de Deus para que a ordem houvesse sobre o mundo. Assim, procurando entender os métodos do Altíssimo, Newton desenvolveu fórmulas para fenômenos específicos como o caminho dos cometas e a sucessão dos equinócios que, em sua conclusão, só poderiam ser a obra de um amorável Criador. Uma coleção de cartas originais de Newton, expostas numa exibição temporária ocorrida na Universidade Hebraica de Jerusalém, mostrou aos visitantes o seu interesse por temas como exegese bíblica, fim dos tempos e a profecia das 2.300 tardes e manhãs, mencionada em Daniel capítulo 8, verso 14. A professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yemima Ben Menahem, que foi uma das curadoras da exibição, fez uma declaração que realmente resumia tudo o que aquelas cartas revelavam. Ela disse sobre estes e outros documentos que ali estavam a demonstração de um cientista realmente guiado por um fervor religioso e uma profunda vontade de enxergar as ações de Deus na história deste mundo. Newton morreu em 1727, aos 84 anos de idade. Este é o último retrato a óleo que temos dele. Alguns de seus postulados e propostas foram corrigidos com o tempo, especialmente depois da revolução causada pelas teorias de Hubble e Einstein. Mas as convicções religiosas que ele abraçou, estas jamais morreram. Estão conosco até hoje e hão de permanecer enquanto houver no mundo pessoas com a capacidade de pensar e também de acreditar. Enfim, todos os que estudam física deveriam saber que por detrás desta ciência de Isaac Newton, estava a convicção de um Deus que nos ama e nos criou. A história da maçã pode ser uma lenda urbana, mas o retrato bíblico de Isaac Newton é autêntico e todos nós podemos saber disso. Para o grande cientista, o universo só poderia ser entendido como sendo a criação de um Deus supremo, que utilizou-se de uma estrutura matemática e concebeu aos seres humanos com a oportunidade de entender parte desta estrutura. Pense nisso toda vez que abrir um livro de física. A gente se vê no próximo programa Evidências.